Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o universo mitológico. A partir da página 50 do seu livro didático, você vai encontrar este conteúdo. Então, vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Opa, deixa eu afastar aqui. Muito bem, nosso conteúdo, mito e lenda, universo mitológico. Nossos objetivos: conhecer as características do gênero mito, verificar a importância dos mitos como forma de representação simbólica da realidade, reconhecer o tempo e espaço míticos e conhecer a linguagem utilizada nas narrativas míticas. Só para começar ilustrando, vou mostrar aqui para vocês dois livros que têm em seu conteúdo textos mitológicos. Esse livro, por exemplo, A Metamorfose, de um poeta latino chamado Ovídio, coleciona, reúne todas as histórias da mitologia grega. Olha aqui, ó, Metamorfoses. Esse outro livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ele reúne alguns contos, lendas mitológicos da mitologia indígena, dos indígenas do Alto Rio Negro, dos índios do Alto Rio Negro, nesse caso. Foi feita pelo João Barbosa Rodrigues, olha aqui. Agora vamos ao nosso assunto, aliás, continuando o nosso assunto. Primeiro, você vai encontrar a partir da página 50 uma narrativa mítica, o peixe com chifres, que pertence à mitologia indiana, se eu não estiver enganado. Você vai conferir depois no seu livro didático, página 50, aí da página 52, 53 e 54, há um exercício que você vai fazer, eu vou explicar no finalzinho sobre esse exercício. Vamos então ver o que é o mito, o tempo e o espaço mitológico, a origem do mito e a linguagem. Você vai perceber que o mito, bem como a lenda, a gente vai ver mais lá na frente, e igualmente o conto, todos eles têm em comum o fato de serem textos ou gêneros textuais narrativos. Portanto, você tem tempo, espaço, personagens, e você tem um enredo, o início, meio e fim, situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Vamos prosseguir aqui, primeiro definindo o que é um mito. Deixa eu colocar aqui, opa, bora, venha. Os mitos são narrativas que explicam o surgimento do universo, da humanidade, de um determinado comportamento humano ou dos fenômenos da natureza. Aqui está a definição do mito. Datado de tempos remotos, eles revelam traços da cultura dos povos que os criaram. Não dá para precisar quando aconteceu, né? Tempos remotos, há muito tempo. Nos episódios mitológicos, há sempre a presença de seres sobrenaturais, como deuses e semideuses, que podem encarnar as forças da natureza ou características da condição humana. Por exemplo, na mitologia grega, nós podemos pensar um exemplo de um deus. Nós temos Zeus e a sua consorte, Hera. E um exemplo de um semideus dentro da mitologia grega, podemos pensar em Hércules, que é um semideus. Podemos pensar também no Aquiles, que também é um semideus. Vamos prosseguir. Tempo e espaço mitológicos. Qual é o tempo em que a história mitológica se passa e o espaço? No mito, os espaços que a narrativa se desenvolve, em que a narrativa se desenvolve, costumam ter dimensões sobre-humanas e, por vezes, um caráter sagrado. Você vai perceber, por exemplo, que em Odisseia e Ilíada, se você conhece essas duas epopeias, em que os deuses estão ali participando, uma parte da reunião acontece num monte chamado Monte Olimpo, que era o monte dos deuses da mitologia grega. Eu estou usando a mitologia grega como exemplo porque ela é a mais popularizada no nosso tempo. O tempo mítico. Como é que é o tempo mítico? Ele sempre refere-se a um passado remoto, às origens do mundo ou do universo. E, geralmente, os fatos narrados nos mitos são separados por um grande intervalo de tempo, que não correspondem a um tempo comum. Então há uma imprecisão do tempo, não dá para dizer quando exatamente aconteceu nas narrativas míticas determinado evento. Assim, é costume usar expressões como uma sentença inicial há muitos anos. Origem do mito. Os mitos se originam na tradição oral e depois eles são contados de geração em geração. O pai conta para o filho, que conta para o neto e assim vai. E depois de um tempo, né, essa prática de contar oralmente garante que eles possam ser registrados por escrito, como eu mostrei no início.
Muito bem, prosseguindo a nossa videoaula, vamos agora ver, depois de conhecer aí a origem do mito, que o mito, os mitos eles surgem a partir de uma tradição oral, são contados dentro da comunidade, até que chega um momento em que eles são registrados por escrito. Mostrei para vocês aqui o que o poeta latino Ovídio fez com a mitologia grega, registrando aqui, ó, olha só. Olha aí, ó. E também com o João Barbosa Rodrigues, que registrou a mitologia, o fabulário e as lendas indígenas aqui neste outro livro, Poranduba Amazonense. É um exemplo de registro de mitos que antes estavam apenas sendo contados oralmente, de pai para filho, dentro daquela cultura. Prosseguindo, vimos aí a origem do mito, a linguagem. Como é que costuma ser a linguagem de um texto mítico? Na narrativa mítica, o registro costuma ser mais formal, usar palavras mais escolhidas, rebuscadas, com um tom grandioso e com uso de epítetos. O que é um tom grandioso? Há muito tempo. E o epíteto geralmente é aquele nome ou aquela característica que você dá a um personagem do universo mítico. Por exemplo, Zeus, o adensa nuvens. Pelo menos essa é a expressão que aparece numa das traduções de Ilíada. Dessa forma, esse registro, né, contribui para a caracterização das personagens mitológicas. Relembrando, as personagens mitológicas geralmente são heróis, deuses ou semideuses. Vamos prosseguir aqui com a nossa exposição. Bem, após isso, depois de nós vermos as características gerais do universo mitológico, reforçando a videoaula que vocês viram do Aula em Casa na semana passada, vamos para o nosso exercício. Olha só, você vai responder as atividades que estão nas páginas 52, atividade de 1 a 7, 53, questões, né, de 8 a 9, aliás, 8, 9 e 10, e na página 54, de 11 a 14. Você só vai escrever as respostas no seu caderno, né? Eu sugiro que você escreva as respostas usando lápis, mas aí você sinaliza a questão 1, 2, 3 com caneta. E depois você vai transformar, você vai tirar foto do que você respondeu no seu caderno. Você pode mandar em imagem ou então transformar em arquivo PDF e mandar pelo portfólio do GR8. Se tiver alguma dúvida, manda a sua dúvida para este e-mail aqui e nós esclareceremos suas dúvidas. Boa revisão, bons estudos, e lembre-se da frase do professor Pierre: aula dada, aula revisada hoje. Fiquem com Deus e até mais. Vamos encerrar aqui a nossa videoaula.